Oi pessoal, tudo bem? Então assim, alguns amigos me perguntaram em relação à rega. Na verdade, como é que eu faço a rega das minhas plantas. E a regra é que não tem regra, tá? Na verdade, às vezes a gente vê quando vai comprar em garden, em floricultura, às vezes algumas plantas vêm até com a etiqueta, né, falando tal planta 2 vezes, 3 vezes por semana, tal planta uma vez. Assim, eu percebi assim com as minhas que isso é meio que furado, tá? Não dá pra gente confiar nesse tipo de informação, tá? E claro que serve para você ter um parâmetro, tá? Mas o ideal é a gente acompanhar cada planta, tá? Mas então como é que a gente sabe a hora certa de regar? Aí tem uma dica que é bem interessante, que eu já vi várias pessoas dando também, que eu acho que é a melhor, que é a regra do dedômetro, tá certo? Como é que funciona isso, na verdade? Você sempre vai, então você vai pegar o vaso, né, da sua planta e você vai colocar o dedo no substrato, tá certo? Só que assim, não coloca só superficialmente, não, tenta aprofundar um pouquinho no vaso, porque às vezes na superfície ele está bem seco, mas um pouco mais profundo está bem úmido, tá certo? Então aprofunda um pouquinho no substrato, tá? Se o seu dedo sair limpo ou só com pozinho mesmo da terra, do substrato, significa que está na hora de regar, tá? Se sair sujo ou com resquícios, né, da terra úmida, significa que dá para esperar um pouquinho, tá? Dá para aguardar. Ah, mas eu não quero ficar sujando meu dedo, tá? Tem outra solução? Tem. Aí a gente pode usar a regra do palitômetro, tá? Então, na verdade, você vai fazer o quê? Você vai colocar o palito dentro do substrato, né? Dentro do vaso, e a mesma coisa. Saiu seco ou só com pozinho, tá na hora de regar. Saiu bem úmido, dá para aguardar um pouquinho. Igual essa pileia aqui, por exemplo. Então, coloquei aqui. Ó, saiu sujo, mas bem pouquinho, ó, tá seco. Então significa que tá na hora já de regar ela, tá? Vamos ver essa aqui, essa peperônia, melancia. Ó, coloquei, então ó, saiu bem sujo, tá certo? Então significa que não tá na hora de regar, dá para aguardar um pouco, tá certo? Ah, mas eu tenho várias plantas na minha casa, tá certo? Eu vou ficar colocando o dedo, colocando palito em todas as plantas? Não necessariamente, tá? Então, de início, às vezes é interessante, mas depois de um tempo que você já vai conhecendo as plantas, você já vai ter um parâmetro para estar fazendo a rega delas, tá? Os cactos e as suculentas, por exemplo, geralmente aqui as minhas ficam no mesmo lugar e eu tento trabalhar com tamanhos de vasos proporcionais e com o mesmo material. Para que isso? Para que o tempo de evaporação da água, de absorção da água também pela planta, vai ser bem semelhante, tá certo? Então, se eu trabalhar com alguns vasinhos, eu já vou ter um parâmetro para os outros, tá? Às vezes a gente ouve muito falar que às vezes cacto suculenta uma vez por semana tá bom. Geralmente até tá, mas vai depender muito da região que você mora também. Por exemplo, aqui em Goiânia, que é onde eu moro, o tempo é bem seco, tá certo? Então eu tenho observado, principalmente nessa época agora do ano, próximo do inverno, que os vasos têm ressecado mais rapidamente. Então não tem dado uma semana, às vezes 5, 6 dias já fica bem seco, tá certo? E às vezes não é interessante você esperar muito tempo, porque às vezes a planta começa a dar uma murchada também, tá? Então é bom ficar de olho nisso, tá? Mas com essa regrinha do dedo ou do palito, dá pra gente trabalhar certinho e não colocar água em excesso para estar correndo o risco de apodrecer as raízes ou mesmo o caule da planta e nem colocar em falta, deixando o risco da planta murchar, tá certo? E ficar com as pontas às vezes queimadas, isso acontece muito nas folhagens, tá bom? Então é isso, qualquer coisa me mandem pergunta, tá bom? Abraço.